Fala, galera do Mundo na Bola. No vídeo de hoje nós vamos comentar a entrevista de Bruno Spindel e Marcos Braz. Nessa entrevista ficou muito claro que o Flamengo enfrenta dificuldades na contratação de atletas. Isso faz que a pré-temporada do Flamengo seja iniciada apenas com uma contratação. No vídeo de hoje nós vamos falar nos problemas na adaptação de novos atletas a elencos quando esses atletas não são apresentados no início da pré-temporada. É um vídeo que refere-se a um conhecimento específico adquirido não exatamente no futebol brasileiro, mas na Premier League. Ou seja, qual é o processo, quais são os problemas que ocorrem quando um time que usa os melhores padrões internacionais de treinamento não tem todos os seus atletas disponíveis. É aquilo que o torcedor não vê normalmente. Antes da gente começar esse vídeo, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, marque o sininho de notificação. Você pode ajudar esse canal a se tornar cada vez mais profissional, colaborando, patrocinando esse vídeo. Você pode patrocinar esse vídeo fazendo um Pix pra gente aqui a qualquer hora. Tá aqui mundonabolapix@gmail, o QR Code tá aqui em cima. Eu vou soltar a vinheta tradicional aqui do canal e a gente começa a falar sobre isso logo depois da nossa vinheta. Bom, vamos lá ponto por ponto, né? Quais são os pontos mais importantes nessa questão? Quais são o que afeta, né, na preparação de um time de futebol quando a pré-temporada começa sem todos os seus jogadores? Quais são os principais impactos? Obviamente que isso é uma generalização. Cada elenco, cada processo é um pouco diferente. Nós vamos dar aqui as linhas gerais, tá? Obviamente, o Flamengo deve ter feito todo o esforço para ter o maior número possível de novas contratações no início da pré-temporada, mas ficou muito claro na entrevista do Marcos Braz e do Bruno Spindel que há uma dificuldade nessa contratação por várias razões. A primeira é porque o departamento de futebol do Flamengo não é profissional o suficiente, trabalha sempre com poucas opções, opções óbvias, e agora indo a times que têm uma condição financeira um pouco melhor. O Flamengo deveria ter um leque de opções muito maior e um mapeamento do mercado sul-americano, do mercado brasileiro, do mercado europeu, muito mais detalhado e muito mais desenvolvido. Lembrando você que o Tite foi contratado em outubro, para planejar a temporada 2024. A pré-temporada começou e o Flamengo tem apenas uma contratação. Agora a gente vai falar dos problemas. Quais são os problemas inerentes a contratações atrasadas que não estão disponíveis no começo da pré-temporada? Bom, primeiramente, refere-se ao mapeamento interno de atletas. O que é o mapeamento interno de atletas? Há duas maneiras de você conhecer o seu elenco: trabalhando com ele durante um período muito longo, adaptando os jogadores, fazendo os jogadores desempenharem funções diferentes. Por exemplo, você pega um jogador que é normalmente ponta esquerda e você o recua para ser um ala esquerdo, ou um jogador que joga centralizado e você quer que esse jogador jogue de ala direito, por exemplo. Há essas variações. Então você, por exemplo, pega um jogador que é um ponta esquerda e a função dele, desempenhando a função tradicional dele, esse jogador é um jogador nota 9, por exemplo. Quando você recua esse jogador para ser ala, ele de um jogador 9 originalmente na ponta esquerda, ele se torna um jogador 6. E aí como ele compara com o ala que está lá disponível? O ala lá que está disponível é nota 7, então não vale a pena. E se nós jogarmos esse jogador para ser ponta direita? Bom, ponta direita ele não é 9, ele é 8,5, ok. Mas para isso, há duas maneiras de fazer esse levantamento. Ou colocando o jogador efetivamente para jogar nessas posições, ou olhando o histórico dele. Os técnicos normais, eles não gostam de usar o histórico, eles gostam de usar na prática. Então isso requer tempo. Se os jogadores não estão disponíveis da pré-temporada, fica muito complicado fazer esse levantamento atrasa e acaba tendo pouco espaço para essas hipóteses. Essas hipóteses, essas variações, não podem ser feitas apenas em um ou dois jogos. Elas exigem continuidade. Não se pode esperar um jogador que é um ponto esquerda se torne um ala esquerda e tenha um desempenho de 9 para 8,5. Não vai ser assim, vai demorar um pouco, tem uma progressão, tem uma curva de aprendizado. Não ter os jogadores disponíveis afeta muito esse mapeamento de atletas, o mapeamento interno de atletas. O segundo ponto é adaptação a atletas em diferentes funções, que é isso que a gente está falando, é a continuidade desse mapeamento. Então, por exemplo, um ala direito virar um ala esquerdo, jogar centralizado, um zagueiro virar lateral, isso também é comprometido. Ou seja, um atleta novo que chega não vai poder se adaptar, não vai poder ter nenhuma variabilidade,
porque esse tempo vai ser mais exíguo. E isso exige tempo, tá, galera? Isso está sendo colocado aqui porque isso exige tempo. Esse tipo de análise exige tempo. Não é pegar um jogador que é um ponta, fazer ele virar ala ou vice-versa e imaginar que em 2 ou 3 jogos isso vai dar certo. Isso vai demorar. Esse processo demora. Curva de preparação física, que para mim talvez seja o valor mais, a razão mais, a coisa mais problemática nesse processo. E por que isso? Bom, fisicamente, os jogadores passam por uma curva, essa aí que está na tela, que é bastante complexa do ponto de vista do planejamento. Tá? Se você olhar para essa questão, você vai ver o seguinte: você vê uma curva muito acentuada nos primeiros 2 meses. Os atletas chegam com em torno de 75% de preparação e eles sobem rapidamente para 90% em 2 meses. E depois a curva é uma curva muito pouco acentuada, ela vai em 92, 95, 97, 98, 99, lá pelo 8º, 9º mês. Então, os 2 primeiros meses exigem muita preparação específica, individual para cada atleta, para que o atleta chegue de uma condição de 75% da sua capacidade para 90% da sua capacidade em 60 dias. Se o jogador chega 15 dias depois ou 30 dias depois, vai comprometer toda a curva do atleta, que vai comprometer a parte tática também. Esse é um problema seríssimo, específico para atletas profissionais de alta performance. Essa curva é uma curva genérica, obviamente, mas no geral é essa leitura e é esse o maior problema. E finalmente, as variações táticas, ou seja, o time deixa de ter muitas variações táticas porque tem um comprometimento nisso, particularmente se você está contratando atletas que venham para ser titular, o que é a expectativa em algumas posições do Flamengo. Então, há um problema bastante sério nesse atraso. Obviamente, há sim um período um pouco mais flexível, que é o período do Campeonato Carioca, mas mesmo assim, a questão da preparação física fica extremamente comprometida se os jogadores não estiverem disponíveis no começo da janela. E é sim um problema, particularmente quando o Flamengo contratou um técnico em outubro para que isso fosse feito. Isso sugere algumas coisas importantes, tá? Poucas opções, planos A e poucos planos B, pouca gente capacitada para fazer as negociações, muito poucas pessoas, então é o Marcos Braz e o Bruno Spindl negociando 3 ou 4 jogadores ao mesmo tempo. Talvez houvesse necessidade de haver mais gente fazendo esse tipo de desenvolvimento. E, fundamentalmente, a incapacidade de notar os problemas de não ter esses jogadores disponíveis o quanto antes. Somando tudo isso, você tem num pacote uma pré-temporada que vai ser positiva para os jogadores que estão disponíveis, mas que vai atrasar a adaptação dos jogadores que irão se apresentar. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação. Você pode ajudar esse canal a qualquer momento, tá aqui embaixo, mundonabolaPix@gmail.com, e a gente espera que você colabore e faça com que esse canal se torne cada vez mais profissional. Um grande abraço a todos, a gente se vê aqui no Mundo na Bola.